aqui, doutor Alberto. Seja Ah, legal. muito bem-vindo aqui na nossa maratona. É com muita alegria e eu estou muito grata em te receber aqui, nessa criação que eu estou fazendo, recebendo pessoas tão incríveis, e você não poderia estar fora aqui dessa lista, porque Ah, você foi uma pessoa muito, muito importante, de muita contribuição aí da minha própria jornada, né, de maternidade. O doutor Alberto, ele foi o meu obstetra no parto do Miguel, que é o meu primeiro filho, que já está com 5 anos e meio. opa. E com tudo que eu acompanhei do seu trabalho, eu tenho muita... Eu recebo muito da sua contribuição, assim, da sua maneira de pensar, de olhar para a gestação, para o parto, para o nascimento. Então, é esse espaço aqui que eu convido todo mundo a te ouvir. Fique à vontade aqui para se apresentar melhor aí com mais detalhes e para trazer aí a sua contribuição. Legal, Simone. Na verdade, eu agradeço o convite, Simone. Para mim é um prazer poder falar desse tema, né? A gente tem vira e mexe, estamos falando de parto, ou pensando parto, ou discutindo parto, ou, né? E eu tenho visto muitas pessoas, e acho que você é uma delas, né, que passou pela experiência da maternidade e acho que o olhar ampliou, né, no sentido de tentar enxergar esse cenário todo, que não é brincadeira, não. Né? Sim. Esse tema, aliás, e o pessoal que está assistindo, não sei se o pessoal é da área de saúde, se são pessoas que têm, se são gestantes, são possíveis gestantes, A se gente são... tem aqui, ó, a gente tem gestantes, tem Ah, pessoas, eu não sei te responder aqui ao vivo, né? não, Mas as pessoas inscritas são gestantes, pessoas que estão tentando engravidar, mães de bebês pequenos, mães de filhos maiores e profissionais, e pessoas que só se interessam pelo tema. Então a gente tem de tudo. não, que bom. Porque, na verdade, o que eu vou aproveitar e eu vou não responder necessariamente, porque é difícil falar a parto, né? Mas eu vou aproveitar e trazer, por exemplo, uma situação que aconteceu ontem. Né? Então, a gente vai conversando aqui sobre o tema, né? E trazendo coisas sobre várias óticas, desde a ótica do paciente, que vai trazer as suas questões, mas que pode envolver a instituição, que pode envolver os profissionais e familiares, enfim. Eu até imaginei que fosse um pouco mais com os profissionais mesmo, Não, mas e olha só quem acabou de responder aqui que está presente também, o meu marido. Então ele disse: tem paz aqui também. aí, pô, né? Tem, reivindicou o lugar, né? Falou, estou aqui, né? Pois é, né? Que fique claro. Estou aqui, estou participando. Legal, um abraço para os pais de plantão aí também, né? Então, a minha ideia é falar um pouquinho mesmo, e depois a gente trocar alguma figurinha, né? Porque você teve uma experiência também que eu acho que vale a pena, da maneira de desfecho, comentar um pouquinho e tudo mais. Tá bom? Então, de saída, o que eu acho que a gente tem que levar em consideração, né? Quando a gente pensa em parto, né? O que vem, o que fica no radar, né? Aí as pessoas, tem gente que pensa sobre quanto tempo vai ser meu parto, isso vai demorar, não vai demorar, né? Será que eu vou aguentar, que eu vou esperar e tal? Vem a questão de medos, e vem medo, e vem delas, medo de dor, por exemplo, né? De não dar conta, medo de olhar para esse neném, como é que é esse neném, né? De dor, é que a gente sempre faz aquele paralelo entre o tamanho que vai ser a dor e o tamanho do sofrimento, né? Que aí entra um pouco a parte que vocês abordam bastante, você especialmente, essa questão de sofrer. Querendo ou não, vem sempre a preocupação e essa questão de morte mesmo, de não dar conta e tudo mais. Bom,
E aí, pensando nesse casinho de ontem, só para vocês interarem, assim, foi um casal que chegaram com 41 semanas de gestação, primeiro filho, uma barriga considerável, né? Uma barrigona, assim, útero grandão, né? E que ela especialmente manifestava muito essa ideia de ter parto normal. Então, chegou a data do parto, que seria às 40 semanas, conversamos, e ela dizendo, não, mas eu quero, né, pensar parto e tudo mais. Eu já percebia, a bateria está fraca. Eu percebia o seguinte, o esposo estava junto, não se colocava muito, mas estava parceiro dela, estava topando as coisas, mas que tinha aspectos em relação à família, né, os pais dele e dela, que tinham tido experiências não boas de parto e tudo mais, mas, apesar disso, ela queria pensar parto normal. Pois bem, ontem, sexta-noite, a gente pensou já na questão de indução. Depois de ter tentado a acupuntura, eu vou mexer aqui um pouquinho essa cama por conta da bateria. De acupuntura, tentou as doulas, tinha lá, a gente trabalha bastante, né? As doulas aí de plantão, se estão por aí, a gente trabalha, a gente gosta e apoia o trabalho das doulas. Então, lá vamos nós, hospital, né, para indução com aquela fitinha lá, que é o Propes, que é o jeito mais, com mais critério, mais fisiológico possível, né? Então, já não chegou colocando soro, não sei o que, nada, enfim. Internou sexta-noite, né? Então, quando chega a família, já fica todo mundo, nossa, já vai nascer, não sei o quê. Fala, não, não vai nascer ainda, né? Vamos acompanhar. Então, sábado de manhã, ontem, começaram as contrações, né? Meio-dia, chegou até 3 centímetros, aí diminuíram as dinâmicas. Nesse tempo, o marido foi tomar um café e aí não voltava, porque ele estava de não aguentar, ver a situação, já não estava suportando e tal. A família já, nossa, mas não está demorando muito e não sei o que, tal, tal. E a mulher, mas eu queria continuar, porque, né? Enfim. Qual é o próximo passo? Já que o Propes não foi suficiente e estava vencendo o tempo dele, o sorinho com a ocitocina, né? Então, lá vamos nós de ocitocina, né? 2 da tarde, 2 e pouquinho, a dor começou a aumentar, pediu analgesia, né? Lá vamos analgesia. 5 da tarde, estava claro assim, dilatou um pouco mais, não descia. E batimento do neném bom, a mãe bem, mas não estava evoluindo, ou seja, chegou no ponto em que o esperar já não fazia muito sentido, contração presente, dilatação, mas não ampliava e neném não descia. Pronto, estava lá caracterizado uma tal da distócia, né, ou uma possível desproporção cefalopélvica, tudo mais. Agora é a bateria, Simone. Eu estou bonito, viu? Você está bonito com esse seu convidado aqui. Vou pegar um carregador aqui. Olha, aconteceu também um probleminha aí técnico com a convidada anterior e a gente conseguiu levar a live numa boa, por quê? Porque a gente escolhe que tudo flua e nada vai parar a gente, doutor Roberto. Não vai Nada, doutor para Alberto. que vai rolar, viu? Está rolando. Apesar dos entraves aí. Ó, enquanto você arruma aqui, deixa eu te falar, tem um comentário aqui da Thaís Pacheco, que ela fala assim, doutor Alberto, grata pelo apoio às doulas. Como o senhor percebe os benefícios da presença da doula no seu trabalho para a mulher? E se você quiser responder depois para não cortar o fio da meada aí, também fica à vontade.
Thaís, mas Thaís, estamos juntos, viu? Você conhece ela? Não, assim, na verdade, não. Eu não me lembro, viu? Aliás, eu tenho esse pecado que as pessoas sabem, eu falo, puxa, sei da história, mas assim, não me lembro. É Aham. igual, né? Mas aí o que acontece? Veja, tentou-se esse tempo inteiro, né? Um dia depois de internada para a questão da, da indução, família lá fora, todo mundo já desesperado, angustiado e achando que, meu Deus, cadê? Está passando da hora, blá, blá, blá. Né? A gente ter que fazer a indicação de uma mulher que queria muito um parto normal, que a gente esperou onde a gente achava que dava para esperar, mas de repente tem que falar numa cesárea. Aí, óbvio, a moça desmonta, fica triste, frustrada, chora e tal, enfim. E vamos nós para cesárea. Ok. Do tempo da indicação até colocar na mesa, uma demora assim daquelas gigantes. Tudo bem, mas também estava bem, não precisava sair desesperado ninguém. Na cesárea em si, na retirada desse bebê, um bebê com quase 4 quilos, Uau. quase 4, e daí explica realmente por que ele não descia assim, tal desproporção, realmente estava caracterizado. Mas aí teve uma das complicações de um útero muito grande, né? Porque o 4 quilos distende muito essa musculatura uterina, e aí essa moça teve uma atonia uterina, que é quando o útero não contrai após o parto, e isso veio com uma hemorragia daquelas assim que sangrava e sangrava e sangrava muito. Nesses casos, e é o caso de sangramento, hemorragia pós-parto, é uma das complicações no mundo, assim, é uma das causas de morte, né, no mundo em termos de obstetrícia. Bom, aí uma série de medidas tomadas, felizmente chegou uma hora que eu até pensei, e é uma das coisas, às vezes você tem que tirar esse útero, porque não para de sangrar, para parar de sangrar, para a mulher não morrer, né? E, felizmente, assim, nos 45 do segundo tempo, deu sinais de que parou um pouquinho o sangramento, ele começou a contrair, deu para preservar esse útero. Então, preservou o útero, mas uma mulher teve que tomar sangue, porque sangrou demais. Aí, aquilo que era neném no colo, para ficar ali e tal, já vira um monte de gente na sala, laboratório, dosagem e tal. E aí o marido já descompensou um pouco lá, que já estava desesperado, ficou mais desesperado. Os familiares lá fora querendo saber o que estava acontecendo, porque não tinha notícia e tal. Então, vejam, esse cenário. Uma mulher que estava grávida, que a gravidez foi bem, que pensou parto normal, que foi feito um caminho pensando num parto normal, depois disso não dando certo, uma questão de mudança aí de estratégia para a chegada do bebê, e, de repente, esse susto de sangrar muito, chocar, e às vezes convulsionar, e às vezes morrer, e às vezes tal. Né? Então, essa é uma história meio pesada, mas assim, vamos agora dar um stop, né, nessa cena toda e vamos pensar as questões que envolvem aquela preocupação inicial do porquê é difícil pensar parto. Então, pensar parto é interessante a gente olhar de quem está envolvido nesse cenário, né? A gente tem que pensar um pouco em termos de vamos por partes, porque a gente tem que entender, por exemplo, que no modelo no Brasil existe a questão das instituições, né? Nosso modelo, que é a principal local de parto hoje no Brasil, são as maternidades, são os hospitais. E hospitais têm uma série de regras, têm uma série de critérios, têm uma série de limitações e tudo mais. E, para exercer a nossa atividade, a gente depende de estar alinhado com esse hospital, tem que estar fazendo parte do corpo clínico, tem que ter uma série de coisas nesse sentido. Então, esse é um dos desafios de pensar parto. A instituição está estruturada de que maneira? Na instituição cabe a ideia de uma condução de um trabalho de parto, né? De uma indução de parto,
a gente vai ter o tempo necessário para induzir, para não ser pressionado, para não querer pôr o pé, o carro diante dos bois, né, digamos assim. Quer dizer, dá para fazer uma indução realmente criteriosa, devagar, dá para esperar, de fato, o tempo da medicação para depois dizer, nossa, não funcionou, mas só depois que não funcionou, né? Ou não fazer de conta. Não colocar, não ir para a indução direta para a ocitocina, porque aí o neném já vai gritar porque ele vai passar mal e tem que operar correndo, né? Quer dizer, esse é um aspecto que tem que se levar em consideração quando vai pensar na questão de parto. Instituição. Tem outro ponto que é interessante, que é a questão da equipe, né? E olha que falar em equipe, eu já estou até um pouco adiante, que eu já estou supondo que esse profissional da área de saúde já entendeu que ele não faz as coisas sozinho. Pensar na coisa multiprofissional ou interdisciplinar, quer dizer, pensar parto, tem que pensar no time, na equipe, né? Tem que pensar no obstetra, tem que pensar na enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogos, quer dizer, e doula. Então, quer dizer, são pessoas que, de alguma maneira, podem atuar e devem atuar e contribuem para um bom andamento de uma mulher que esteja grávida, no sentido de contextualizar, de dar o suporte e tudo mais. E nessa equipe, tem um componente que eu tenho dito e tenho perguntado, inclusive, vez por outra, quando se vem falar da questão de medo de parto. Quer dizer, eu tenho dito, o medo do parto é medo de quem? Será que o medo do parto é só da mulher que está grávida? Ou o medo do parto também passa, e passa de maneira muito séria, pelo profissional que assiste a mulher gestante? E a gente tem que ponderar isso para entender qual que é a nossa questão do parto. Porque os profissionais têm muitas preocupações, né? Tem muitas delas relacionadas com as questões das condutas, com a questão da evolução clínica e tudo mais, mas tem uma preocupação, por exemplo, da questão da judicialização da assistência, da judicialização em termos de medicina, né? Quer dizer, a assistência que evolui de um jeito X, Y, Z, quer dizer, no que é que isso pode implicar? E num país onde a gente tem as cesáreas como o jeito, aspas, natural de nascer, parece que nascer, não, se não for de cesárea, está errado. Essa é uma grande questão. Você vai pensar num parto, mas que podem ter situações adversas, podem ter, né? Embora os estudos mostram que uma mulher numa gestação de risco habitual ou do dito baixo risco, a chance de a mulher evoluir com saúde e ter um parto normal e dar tudo certo é muito maior de um parto normal, muito melhor do que as complicações de uma cesárea, por exemplo. Só que ninguém fala isso, ninguém traz isso de maneira transparente e quase que deixa crer que, bom, não foi bem, mas fez cesárea. O neném, mas olha, ainda bem que fez a cesárea. O bebê está na UTI. Puxa, mas que bom que fez cesárea, porque você já pensou se não tivesse feito? Então, Simone, esse é um aspecto importante dos medos. Que tamanho de comprometimento e qual o tamanho do envolvimento do profissional de saúde, o tamanho do suporte que esse indivíduo tem para lidar com as suas questões, com as questões que afligem, principalmente da questão da judicialização, para pensar num aspecto apenas. Aí, do ponto de vista de assistência, do médico e tudo mais, ainda tem aquele outro componente. Quer dizer, o médico precisa entender que ele é um ser que está a serviço, digamos, das pessoas, para a preservação de saúde, para trazer da coisa melhor, mas o médico não é Deus. Ele não pode se julgar acima do bem e do mal, ele não pode achar que, numa cena de parto, por exemplo, ele é a principal figura.
Quer dizer, a gente tem que perceber que a principal figura num casal grávido é a mulher. É ali que está o ponto principal. E que, nessa condução, a gente tem que investir muito na questão da experiência. A gente tem que ter a capacidade de olhar para essa mulher e entender o que está acontecendo com ela, como que ela está vivenciando tudo que ela está passando, e aí dar o apoio que a gente consegue dar. Mas não querer roubar a questão principal, achar que a gente é que resolve, que é tudo e tal. A coisa tem que ser pensada. E para nós médicos, se a gente pegar, por exemplo, as experiências de parto que se tem, ou até, por exemplo, a gente lá do Parto Sem Medo, de um livro que a gente vai ter o e-book, vai publicar, vai lançar, não sei o quê, a gente pediu alguns feedbacks, por exemplo, de pessoas que já leram. Simone, a gente começa a ver o seguinte, a pessoa fala assim, olha, doutor, puxa, foi legal, eu li, pô, grata por não sei o quê, tal, tal. Agora, onde que eu acho esse médico que entenda que eu posso esperar entrar em trabalho de parto? Por exemplo, o neném tinha um cordão no pescoço tal, e dá para ter parto normal? Sim, dá para entrar em trabalho de parto, sim, mas com quem? Ou a mulher fala assim, não, eu queria tanto um parto normal, mas onde que eu vou? Quer dizer, chegar num ponto onde estamos em São Paulo, com essa população que nós estamos, e você ter 10 pessoas, sei lá, quantos médicos que falam assim, não, a gente vai fazer uma assistência olhando para essa mulher, olhando para esse bebê, mas não vou fazer nada que não precise ser feito. Quer dizer, cadê esses profissionais? A gente tem, do ponto de vista de corporação, do ponto de vista de conselho, né, toda uma fiscalização, toda uma vigilância, digamos, em determinados aspectos, mas no que diz respeito à experiência do casal, a gente não sente muito amparo. Parece que pensar no parto é estar fazendo algo subversivo, né? Quando, na verdade, não, a ideia não é essa, não. É pensar como que uma possível experiência que seja boa para o neném, para a mãe, mas sem a gente atropelar as coisas, né? Então, veja, pensar nas dificuldades do parto, já comentamos da instituição e nós comentamos um pouco da questão dos profissionais envolvidos, em especial do médico. Então, talvez a gente tenha que resgatar um pouco de novo da nossa capacidade empática, né? Da questão da empatia mesmo, de parar e ouvir, falar, nossa, a senhora está buscando isso, e olhar para essa mulher mesmo, sabe, segurar na mão às vezes e dizer, é isso aí, não está bom, mas nós estamos juntos e vamos ver o que precisa ser feito, né? Sem de achar que tem que dar resposta rápida com bisturi na mão, porque aí realmente a gente não vai avançar mesmo e tal. É quando uma mulher pergunta qual é o parto mais seguro, a gente poder dizer que o mais seguro é um parto normal, né? Não falar, nossa, a cesárea é mais tranquilinha. Não, é mais seguro, ela perguntou, né? Agora, sem endemonizar a cesárea quando precisa, porque de repente é o que tem mesmo, e se não fosse o procedimento, talvez pudesse perder o neném ou perder a mãe e tudo mais. Então, é avançar na questão de o que é que a ciência acrescenta, fazer um uso adequado desse conhecimento, mas sem perder de vista o objetivo principal da nossa atuação, que é a questão materno-fetal, né? A ideia de que o parto dito humanizado, que esse termo também vira e mexe, eu falo, gente, humanizado não é sinônimo de parto vaginal, de parto normal, não. Humanizado é uma coisa de respeito, de entender, de ter ido, por exemplo, no plano de parto e discutido o que é que essa mulher pretende, ela entender o que é ocitocina, o que é contração, trabalho de parto. Quer dizer, é informar, né? Trazer coisas, mas que a gente deixe que ela consiga definir com o conhecimento, com informação, de maneira transparente, não de maneira
digamos, direcionada, né? Tipo, a cesarinha é bom, cesarinha, cesarinha, cesarinha. Né? Então, esse outro ponto é o da dificuldade, instituição profissional. E aí, talvez a gente entre no aspecto que é do relacionado à mulher, relacionado à gestante ou à paciente. E no tocante à paciente, o que não faltam são motivos para ela agir como ela age hoje. Porque se a gente for pegar o histórico de nascimento no Brasil, né, os percentuais de cesárea são quase 90%, se a gente for pensar em instituição privada. Então, qual que é o jeito normal de nascer no Brasil? É por cesárea, por exemplo. Né? Então, e isso traduz uma maneira de olhar as coisas. Agora, experimenta perguntar para uma mulher que teve parto no SUS, de uma maneira geral, veja, não é total, porque nós temos alguns locais que têm uma assistência boa, que a gente poderia aplaudir. Mas, para a população em geral, quando se tem um parto normal, dito normal, no lugar onde ela passou pela experiência, quando ela vai receber a alta e perguntar como foi o parto, ela disser assim: ah, foi normal, mas Deus me livre, isso eu não quero para mais ninguém, eu não quero isso para o meu filho, para minha filha, eu não recomendo. E ela diz mais: se eu tivesse dinheiro, eu teria feito a cesárea, se eu tivesse um convênio, eu teria feito cesárea e tudo mais. Veja, em termos históricos e no contexto, o que fica aparecendo? Que o legal é um parto cirúrgico, que o desejável é um parto cirúrgico. Fica parecendo que quem pode, quem tem recurso financeiro, faria uma cesárea. Daí, uma mulher grávida hoje, simplesmente aceitar a ideia de que vai ser uma cesárea, é muito fácil, porque essa, aparentemente, é a saída mais agradável que ela tem, mais segura que ela tem, porque ela viu todo mundo passar por aí, especialmente quem tinha mais recursos. Então, fica aquela ideia de que o que é o mais... Ah, cesárea. E da onde que vem isso, Simone? Se você passou pela experiência, gritou, alguém falou, cala a boca que isso aqui não é sua casa, tem mais gente aqui, você quer enlouquecer o hospital, né? Você não está sozinha. Ou, na hora de fazer, foi bom, agora vai ficar gritando, vai ficar não sei o quê, ou a mulher passa a mão na genitália, tira a mão daí que você vai infeccionar tudo. Fica com fome, porque fica em jejum. Ela acha que se colocar o soro é para a dor da morte, que ela então é quase como se fosse uma punição. Veja, passar por uma experiência dessas e depois dizer, o parto normal não é bom, aí entra talvez um pouco da nossa parte, da parte de quem lida com a área de saúde, quem está com o pé no chão, que é questionar que isso que essa pessoa passou não é parto normal. Isso que essa experiência que a pessoa teve, na verdade, eu tenho chamado isso de parto medonho. Isso não é normal. Isso é um jeito medonho de assistir. Então, o desafio é poder pensar e entender que isso é um parto vaginal, saiu pela vagina, mas não foi normal, de jeito nenhum. Porque, para ser normal, a pessoa que passou pela experiência tinha que estar sendo ouvida, tinha que estar sendo assistida, tinha que estar sendo acolhida, tinha que ter sido usado recursos para diminuir desconforto, para diminuir dor. E nessa hora, Simone, que a gente dá das doulas, quer dizer, as doulas nitidamente têm um papel importante nessa hora. A doula, como eu vira e mexe eu tenho que chamar, que é aquela que está comprometida com essa mulher, ela dá uma grande ajuda. Quer dizer, os estudos mostram que a chance de ela pedir a analgesia é menor se ela tem uma doula, que a experiência do parto geralmente é referida de uma maneira mais positiva. Agora, nesse mesmo ambiente público, imagina se nós tivéssemos a possibilidade de a mulher pedir uma analgesia, sentiu que está de você poder oferecer uma analgesia para ela. Para qual? Para qualquer mulher que está em trabalho de parto e pediu ajuda, independente se foi no hospital público ou privado.
Talvez com isso você possa ter um histórico depois, ao longo do tempo, favorável ao tipo de parto, né? A questão da posição de parto, quer dizer, por que tem que ficar deitada ainda na mesa com a perna para cima? Se a gente já sabe que essa é a pior posição, é a posição menos favorável para a mulher. Mas a estrutura está preparada para isso. É uma mesa que, na hora que ela vai dar luz, põe deitada na mesa com a perna para cima. Se brincar, amarra a perna, faz a epísio, que é aquele corte embaixo, e alguém empurra ainda a barriga, infelizmente. Quer dizer, se o nosso histórico de parto é esse, se a minha bisavó, se a avó, ela tinha isso para contar, então como que eu vou querer que esse tema seja um tema que dá para conversar na sala de visitas, com tranquilidade, criando uma expectativa de algo positivo, favorável, né? Então, para transformar essa situação, a gente tem que encarar, tem que falar disso, tem que botar esse elefante na sala, tem que fazer isso que você está fazendo, quer dizer, reunindo pessoas, convidando pessoas para participar de conversa, desmistificar, né? Porque de outro modo, a gente não vai sair desse impasse. Não vai. Por quê? Porque parece muito fácil, simplesmente vai lá, deita, tira e pensa que isso é normal, que isso é o comum, que é o natural. Isso pode virar até o comum, mas isso não é o natural, né? Então, toda essa questão de falar do papel dessa mulher, veja, desse casinho de ontem, qual que era a grande questão depois eu fui perceber? Imagina, depois do parto, para falar com essa família o que tinha acontecido. Do ponto de vista do médico, pensa o médico chegando com esses 4 lá que eram contra o parto normal. E agora chega o médico, depois de uma cesárea, de 24 horas praticamente internada, essa mulher que teve essa hemorragia, que quase morreu, e aí eu tenho que contar para ela, olha, o caso evoluiu para eles, evoluiu assim, assim, assado. Imagina esta família, como é que ele olha para esse profissional? Como que olharam para mim naquela hora? Com que olhos eram aqueles? E que indagações elas trazem? Porque, inclusive, nessa hora, traz de novo aquela ideia do seguinte: mas será que sangrou tanto? Não é porque demorou muito para operar? Quer dizer, acabei de dizer que, olha, em casos de neném do tipo 4 quilos, ou de gravidez de gêmeos, ou de polidrâmica, que tem muito mais líquido, quer dizer, nas situações em que o útero foi muito distendido, que ele cresceu muito, depois do parto, ele pode não querer contrair, como se fosse um elástico que você puxou demais, e agora perdeu a elasticidade, perdeu a força. Nesse caso, pode ter hemorragia. Você acabou de falar isso para a pessoa, e a pessoa fala, mas será que não é porque demorou muito, doutor? Então, veja, quantos doutores estão dispostos a falar uma vez, 2 vezes, e contar de novo para essa família que não, o caminho tal, 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 e que, muito provavelmente, uma cesárea marcada nesta mulher, ela possivelmente teria um sangramento até maior, porque o útero era mais grosso, era mais difícil na retirada do bebê. Só que aí, se alguém me perguntasse, puxa vida, mas por que teve que tirar o útero dessa mulher numa cesárea eletiva? Talvez eu, com as minhas convicções, eu ficasse até constrangido de dizer, porque eu fiz fazer uma cesarinha. Num caso desse como o de ontem, a gente fala, olha, fizemos todo o caminho que era para fazer, e é um caso que é defensável, é tudo mais. Mas para aquela família, talvez o médico demorou de operar, tinha que ter operado na véspera. Então, por isso, tem muito médico que não quer discutir parto, porque ele quer ir para a zona de conforto mesmo, ele conhece o bisturi, ele sabe operar, põe na mesa, opera e pronto, e um abraço. Né, para levar mais pimenta para o seu tema, de porque é difícil discutir o parto. E trazendo a coisa da mulher grávida, né, e da força que tem essa questão da história, da questão da família, quando já vem dessa história prévia de partos muito sofridos, que era o que aconteceu com os pais dessa moça. Né? Ela teve experiências muito ruins e achava que jamais
uma pessoa da família dela deveria passar por um parto normal, porque aquilo não é coisa de gente. Então, esse histórico familiar pesa muito para a mulher grávida quando ela vai definir a questão da via de parto. Então, a gente começa a entrar num ponto que é entender o seguinte, para a mulher grávida, o que talvez ela precise de fato, né? No fundo, Simone, eu percebo que ela precisa de informação realmente, né? Da informação e a coisa assim, da fisiologia, de entender o seguinte, olha, um útero fora da gravidez pesa 50 gramas, o seu útero no final da gravidez vai pesar 1 quilo, 1,2 kg, vai crescer muito. O seu corpo fora da gravidez funciona de tal maneira. Na gestação, toda a transformação que você passa porque a natureza ela tem um histórico, ela tem um caminho aqui para zelar, né? Para cumprir. Então, falar o seguinte, cara, seu corpo vai transformar, a natureza não está estreando com você para ver se a população mundial vai continuar sendo por aqui. Não, não vai extinguir. Então, o corpo vai se preparar, a vagina vai distender, vai caber um bebê no final, embora a gente tenha também maneiras de alguns exercícios para caber a saída, para permitir a saída desse bebê. Aí vem a questão da fisioterapia, dizer por que não precisa fazer a episiotomia de rotina, mostrar para ela de por que não precisa, ao invés de simplesmente achar que não pode fazer de jeito nenhum. Não, não precisa. Se não precisa, se não é vantajoso, se não vai fazer diferença, então não precisa mutilar, não precisa cortar, né? Da questão, por exemplo, daquela manobra de pular na barriga da mulher para ficar a tal da clistelé, que foi proscrito, quer dizer, não é recomendável fazer de jeito nenhum, foi proibido, né? Que ela saber que esse negócio não deve ser feito mesmo e por que não deve ser feito. Sobretudo, deixar essa mulher no nível de confiança suficiente para saber a própria natureza deverá, em torno das 40 semanas, 40 para 41, praticamente 90% das mulheres vão entrar em trabalho de parto espontâneo. Então, se vai entrar em trabalho de parto espontâneo, não precisa ficar desesperado com aquela tal da DPP, sabe? A data provável do parto. Não preciso me matar porque se passar um dia ali, não passou da hora do neném nascer. Então, ela precisa saber que isso pode acontecer, ela precisa ter uma noção de que maneira ela pode se observar e observar o bebê para saber que esse neném com a movimentação mantida é um neném que está bem oxigenado, portanto, é um neném que está bem, que ele está na casinha dele ou dela, né? E que tudo bem esperar 1, 2 dias mais, né? Faz um controle mais de perto, avalia a vitalidade, vai fazer o exame tal dia, enfim. Mas saber que a natureza, ela dá o start, ela vai apontar, tipo, hora de neném chegar. A mulher grávida precisa saber disso, que neném maduro produz uma substância no pulmão dele, bebê, que vai circular através do cordão e placenta, no sangue da mãe, e isso vai ajudar a desencadear o trabalho de parto naturalmente. Dizer para essa mulher que no final da gestação, provavelmente ela vai querer ficar mais reclusa, ela vai querer ficar mais no cantinho dela. Isso é um recurso que a natureza já lança quase para preparar o ninho, né? Dizer, olha, você vai ter uma vontade danada de arrumar a casa e é assim mesmo, pode arrumar. Provavelmente o instinto está te contando que está chegando, né? Dar informações e dados para ela perceber que o início de trabalho de parto, saber que romper a bolsa não significa desespero para sair a 1 milhão de quilômetros para chegar logo na maternidade, que ela pode acabar de almoçar, de fechar a porta e depois ir para a maternidade sem correria. Ela precisa saber que isso é possível, que não precisa desesperar, que quando entra em trabalho de parto demoram horas para nascer, se a gente observar bem as contrações, não é uma contração, o neném já está saindo, para evitar aquele pânico de deu uma contração, já corre para a maternidade
E aí, claro, chegou antes da hora e não aguenta passar alguns, já tem que resolver, e aí acaba, né, interrompendo por outras vias, né? A mulher entender que no trabalho de parto, se ela não entrar em desespero, que eu acho que é a palavra mais importante, quer dizer, você está com um time, está com uma equipe, ou numa estrutura que você previamente avaliou, né, naquela questão lá do plano de parto, você checou coisas, você viu, sabe quem é, sabe os nomes e tal. Cara, você está com o seu time, você está com um bebê que, num dado momento, a natureza vai ajudar a entrar em trabalho de parto. Quem está? Está para te assistir à questão do parto, que é o quê? É escutar o bebê, garantir que ele está bem, e olhar e avaliar essa mulher. Estando tudo bem, acabou, não tem nada para fazer. Dá para atravessar esse caminho. Né? Da questão do medo, da dor, desse desespero. Quer dizer, na pior das hipóteses, se a mulher pedir analgesia, tem. Então faz. Ah, nossa, eu queria um parto natural. Que bom, mas precisou de analgesia, que bom também. Não invalidar essa expectativa e esse esforço porque pediu analgesia, não se culpar por isso. Entender que também pode ser considerado um certo avanço na questão de poder, né, usar um método medicamentoso no momento de um trabalho de parto. Isso não é se ofender, ou ofender seu filho, ou ofender a geração vindoura. Né? Quer dizer, isso é factível. Né? Entender que o parto assistido é um parto que tem alguém ali para vendo o caminho e, se for preciso, e só se for preciso, alguma conduta que garanta o bom desfecho para os dois, isso é interessante, isso dá confiança, a meu ver, para se discutir esse tema. Né? E entender o seguinte, a via de parto, ela é importante? É importante. Mas de saída, vamos pensar parto normal mesmo, sabe? Ah, mas vamos pensar normal. Por quê? Se precisar, nós temos outras alternativas. O que é diferente se você pensar já cesárea, põe na mesa e tirar o neném, não tem como pensar mais no parto normal. Então, quando você pensa cesárea e bate o martelo, já é definitivo. Um parto normal pode ser que até precise de uma cesárea, e quando precisa, que bom que existe a técnica, que bom que o médico sabe fazer a cesárea, que bom que o lugar tem recurso para se fazer a cesárea. Tá? Então, Simone, para não me alongar muito, a gente sobrar um tempinho para a gente conversar um pouco, né, tal, a ideia era isso, né, de maneira resumida. Era poder dizer que o tema realmente é tema antigo, mas de discussão difícil, de transitar nesse tema continua difícil, continua desafiador. Eu continuo cada vez ficando mais claro para mim que há que se mexer na questão formativa, que a gente precisa interferir nas faculdades de medicina, lá para o quarto ano, quinto ano, quando o aluno começa a ficar deslumbrado com o bisturi, da gente poder falar que a mulher dá conta de ter o neném e, de repente, de acompanhar um parto normal e ver a mágica que essa mulher consegue fazer. E ela nem é especialista, não precisou fazer mestrado nem doutorado para parir lindamente. Né? O estudante de medicina precisa ser tocado, digamos, de preferência no caminho dele da formação, antes de virar professor doutor, porque depois que vira professor doutor é uma loucura, aí não quer aceitar nenhum tipo de mexida, de mudança e tudo mais. Né? E convidar as pessoas, né, que da área de saúde, especialmente, personagens que a gente já comentou aqui, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogos, a enfermeira, a doula, tal, a se empenhar para que toda vez que for solicitado, coloque a alma realmente nessa demanda, para que a gente consiga fazer o melhor que a gente pode fazer e, quem sabe, com isso ajudar a, num dado momento, escrever uma página mais agradável de ser lida sobre a questão de nascimento no Brasil. Basicamente, era isso que eu queria estar colocando aqui e me deixar à disposição para conversar o que vocês quiserem conversar, de maneira pé no chão e aberta, inclusive, e as suas considerações, Simone. É sensacional tudo isso que você está trazendo, porque acho que realmente é um tema que tem que ser colocado na mesa para ser debatido mesmo. Eu trabalhei em hospital por mais de 15 anos, saí recentemente e
E essa questão do parto vaginal, né, era não era assim que as pessoas enxergavam, né, as pessoas chamam parto normal, né. Hum, Era o que eu ouvia de muitas mulheres que tinham passado por ele eram coisas absurdas, absurdas, assim. E e eu acho que essa é uma coisa que tem que ficar muito clara, né, que o parto natural, que a gente chama hoje aí de parto humanizado, não necessariamente é o parto vaginal, né, porque uhum. o bebê sair pela vagina é uma coisa, existem várias maneiras desse bebê sair pela vagina, né. Uma delas pode ser com respeito, com gentileza, que é tudo isso que você está colocando aí, né. E eu, profissional que sou também, trabalhando aí com mulheres e mãe também, eu concordo plenamente do quanto que precisa haver um respeito, uma formação, informação por parte da equipe, né, e isso ainda estamos caminhando, talvez engatinhando, porque acho que com esse movimento de não à cesárea que houve, e aí tá havendo, houve muita confusão no serviço público também, né, e que eu acho que não por ignorância, acho que por muitos interesses também, que não vem aqui ao caso a gente colocar, mas que já que estamos pondo na mesa, né? É, então, tá, a gente não vai fazer cesárea, mas não se oferece nem analgesia, né? Então, como, Tá? que vantagem é você aí, né? É. Enfim, então acho que essa sua fala aqui, eu sei que você leva para outros lugares, não só você também, né? Eu acho que é de enorme importância, assim, super. Então, para as pessoas que estão chegando aqui agora, ou que vão assistir esse vídeo que vai ficar disponibilizado depois também, que possa olhar para isso com uma abertura de perspectiva nesse sentido da gentileza, do respeito ao nascimento e todas as pessoas que estão envolvidas aí, né? Ao Sim, corpo da mulher, como você fala, e eu ouvia isso de você lá quando eu fazia meu pré-natal com você, né? E isso é algo que não é muito dito. O corpo da mulher deve ser respeitado, a escolha dela deve ser respeitada também. E aí a informação vai levando ela a ter mais clareza nessas escolhas também, né? sim. Como isso, né, de escolher o parto natural e acabar passando por uma cesárea, que foi o que acabou acontecendo comigo também, né. Mas quando essa cesárea ela realmente é bem informada, e aí a própria mulher também consegue ter clareza das dias que estão levando a ela, isso também muda completamente de figura. Porque muitas vezes a mulher escolhe pela cesárea por medo, né? Isso seria óbvio se não fosse o caminho de tantas, né? Sim. E muito, muito incentivada ainda, né? Nos serviços de convênio médico, acho que públicos nem tanto, porque aí a cesárea não está sendo tão utilizada por conta de algumas mudanças, né? Mas se ainda é a via de maior escolha, o que está acontecendo, né? De que maneira que as mulheres estão e por que elas estão deixando de se engajar com o próprio corpo e perceber o que é ela, o corpo e até o bebê, porque eu sempre falo também da gente poder se engajar com o bebê, o que pode ser escolhido ali na maior leveza e não só porque existe um medo ou existe uma crença ou sempre foi assim. Então, a minha proposta com essa maratona, que não vai passar só pela questão do parto, mas em todos os aspectos, da maternidade, é olhar para isso, né? O que é que eu estou escolhendo e o que eu posso escolher de diferente, que não seja por conta de crenças de medo ou porque todo mundo diz que tem que ser assim, porque foi assim, porque às vezes funcionou para algumas mulheres, ou às vezes não é nem que funcionou, né? Ela não tinha essa clareza lá atrás de poder escolher diferente, e aí parece que funcionou, verdade? É muito interessante, Simone, isso que você comenta pelo seguinte, a gente acaba recebendo muita paciente diferenciada, usando essa expressão, paciente que tem recurso, que pode procurar o profissional e bancar essa conta, né, digamos assim. E o que eu vejo?
algumas executivas, de repente, tal, chega e fala assim, doutor, olha, eu sou tal coisa, eu sou não sei quem de tal lugar, sabe, assim, top. Eu sempre imaginei que quando eu engravidasse, eu simplesmente ia marcar uma cesárea, eu não queria nem saber. Agora, doutor, eu estou grávida, então, quando eu me pego, eu quero saber um pouquinho mais desse negócio de parto, como é que é isso, não sei o quê. Né? Isso me chama atenção, ah, principalmente pelo público que nos procura. Por exemplo, o pessoal da área de arquitetura, as arquitetas e as médicas veterinárias, por exemplo, são dois grupos que procuram assim. Eu sou capaz de arriscar, na primeira consulta, uma mulher com uma barrigona, primeira consulta comigo, às vezes eu posso falar assim: você é arquiteta? E ela vai ficar espantada, porque ela não sabe por que eu sei, mas por quê? Porque a arquiteta, talvez pela característica da atividade dela, de tentar a coisa da harmonia, do equilíbrio e tudo mais, é um grupo que procura. E veterinária, recentemente uma chegou e ela me falou um negócio que eu falei assim: caramba, que interessante. Porque ela falou, doutor, olha, eu fiquei olhando, tal, meu médico me comentou do parto, blá, 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 mas já senti que estava querendo me levar para uma cesárea. Aí, doutor, eu me lembrei de quando eu era pequena, que eu vi que tinha uma cachorra lá que tinha dado cria de 10, 12 cachorrinhos lá, sei lá. Só que alguém mexeu nos cachorros antes e ela rejeitou os cãezinhos. Ela não pegou os cães, não adotou os cachorros, não amamentou. E ela falou assim: ah, minhas cadelas e tal, elas parem, tal, lindo, não sei o quê. Ah, eu vim aqui porque eu quero parir também. Quer dizer, aí eu fiquei pensando na questão da intuição, do instinto da mulher. Né? Quer dizer, a gente não tem que esquecer que é mamífero, que tem algo que traz essa questão da herança celular, genética, de instinto de sobrevivência. Cara, a gente não pode jogar isso fora. Então, pode ter ficado mais cômodo, sim, quando alguém diz, ah, a cesarinha é mais tranquila. É mais tranquila mesmo. Mas é mais tranquila para quem? E é mais tranquila por quê? Porque eu quero tirar uma foto maquiada? Porque tal? Então, essa discussão que você está trazendo aí é extremamente pertinente, é extremamente interessante, importante. Que, para sair também daquela outra ponta de achar que todas têm que ser normal de qualquer jeito, que essa também é uma fala que eu considero irresponsável, né? Tipo, não, tem que ser normal, mas tem que ser de qualquer jeito, porque a mulher sabe parir, o bebê sabe nascer. Opa, de maneira geral, sim. Mas não dá para fechar a questão da assistência de extremamente necessária em alguns casos. Agora, trazer esse tema e tentar entender, vai, por que está desse jeito e por que nasce tanto de cesárea, isso interessa para quem ou isso simplifica a vida de quem? Sem dúvida, tem que se discutir. Tem que discutir, tem que discutir. Com certeza. Tem Tá? 2 comentários aqui, ó, da Regina, falando: "Doutor Alberto, gratidão pelas suas palavras e disposição em ser uma semente, assim outros profissionais possam se inspirar". E a Thaís Olha, Pacheco: "Doutor Alberto, vejo que estamos em tempos de transição, mas é fato que nosso sistema ainda é cesarista. Sabendo que informação do processo fisiológico do parto e apoio psicológico são fundamentais no pré-natal, para além do pré-natal médico, você acha que os médicos obstetras têm aberto espaço e apoio para os psicólogos, incentivando as gestantes a procurá-las?" olha, essa, se fosse assim uma votação aberta, se eu tivesse no meio de um monte de médico, a gente tem que argumentar bastante. Por quê? Porque é como se a questão da crença que você comentou aí e da repetição do ato, treinado na residência, onde o legal era saber quantas cesáreas você já fez na residência, quanto que você já opera rápido na residência, como se aquilo fosse o carimbo de que ele agora é uma pessoa competente, e não é perguntado, nossa, quanto sua assistência de trabalho de parto você fez? Então, a formação é muito intervencionista, assim, ela tem razão, é uma dificuldade, mas eu acho que aí entra aspectos também relacionados com esses outros profissionais. Não só psicólogo, mas psicólogo também, de se colocar, entendeu? De quando solicitado por um profissional, por exemplo, quando eu peço uma nutricionista uma ajuda de uma paciente que diz que não está comendo nada e está ganhando 5 quilos de um mês para o outro, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou dizendo que eu não sei tanto quanto aquela profissional e aquela é uma oportunidade para ela pegar essa paciente e trabalhar, mas não falar mal de mim,
que o médico, mas por que ele não é médico? Por que ele mandou você vir para aqui? Então, é convidar os colegas, os profissionais das outras áreas correlatas, a entrar também de um jeito desarmado, viu, Simone? Sim. Porque às vezes a gente pede, eu peço coisas, encaminho para determinadas pessoas, e eu já sei de gente que não está pronta para receber esse tipo de solicitação. É como se, por exemplo, um dentista eu peça para uma grávida avaliar, tal, e o cara diz, mas na gravidez não pode mexer em nada. Eu falo, como não pode, cara? Na gravidez tem que cuidar de dente, que vai dar menos infecção, tem talvez menos risco de um parto prematuro. Mas se eu encaminho, se eu peço, e o da outra ponta me atende bem, eu acho que isso amplia, a rede amplia. Né? A fisioterapia, por exemplo, é um setor que tem, na área de obstetrícia e ginecologia, é um campo enorme. Então, o fisioterapeuta atento tem que ficar ligado nisso, porque tem muito o que ser feito. E assim como psicóloga, nutricionista, a enfermeira. A enfermeira, no termo do pré-natal, puxa vida. A enfermeira num trabalho de parto, sabe? Agora, imagina, eu recentemente, num hospital também, num trabalho de parto, a enfermeira da equipe chegou e a enfermeira do local faltou trucidar a moça, do tipo, mas cadê o médico? O médico não chegou ainda, não sei o quê. Tal, sabe? E na véspera eu tinha tido uma live falando sobre o papel multiprofissional, o papel da enfermeira na assistência. E eu até ri com a minha enfermeira, cara, do time. Falei, escuta, eu fico me matando para defender a enfermeira e a sua colega, entre vocês duas, se degladiando. Dá para a gente entender um pouquinho que dá para trabalhar juntos? Sabe, Simone? Então, o comentário da Taeco, como é? Thaís Pacheco. Thaís, da Thaís Pacheco, hein, Thaís? É um convite, Thaís. Vamos juntos. É, Desarmem as estruturas, né? Vamos entender que o objetivo principal, o objeto principal da atuação é essa mulher grávida. E entender que o que ela está buscando tem que ser muito parecido com o que a gente tem para oferecer. Aí fica mais fácil. é. Ela está concordando aqui, ela dizendo que é preciso sim ter uma relação multidisciplinar de respeito, apoio e acolhimento. E eu também, como psicóloga, né, também concordo, porque eu vejo sim de muitos colegas que não têm essa abertura para trabalhar junto, né? Porque todo mundo muitas vezes se acha autossuficiente, seja o médico, seja a enfermeira, seja o psicólogo. E aí, quando o que é mesmo trabalhar em equipe, né? É muito diferente de ter várias pessoas ali na mesma sala, porque se todo mundo não está nesse olhar da contribuição, eu gosto muito dessa palavrinha, né? Da contribuição, mas não é da autopromoção, não é do ego, é da contribuição para quem? Para quem? Em prol de quem, né? Não vai existir esse trabalho em conjunto. Então, acho que todo mundo tem que se desarmar e olhar com vistas para quem eu vou contribuir. E para isso, em prol de uma contribuição. Não é para eu poder fazer isso aqui para ganhar mais status, ser mais um número ali no meu currículo, mas é essa mulher, é essa criança que estão ali e o que se requer, né, para cada situação, o que se requer, qual profissional se requer agora, e qual espaço posso criar aqui, né? E aí Exato. ela tá dizendo, vamos juntos, ela se põe aqui à disposição. Tem muito ego envolvido, né? Oh, É, veja, olha, nesse momento, Simone, eu vou até compartilhar com você. Eu estou basicamente num momento de transição danado. Por quê? Eu tive um problema de saúde, aí lá vamos nós para todo mundo aí, né? No ano passado, eu quase morri. Fui internado pela primeira vez na minha vida. Fui para uma Covid? UTI. Não foi Não Covid, foi não. Covid. Não Uhum. foi. Mas assim, eu quase fui. São Pedro falou oi e tchau, entendeu? Uau, E eu voltei dessa experiência, foi quase morte mesmo. eu fiquei sabendo. Não, Uhum. foi sério. E aí eu pude ver o seguinte: se eu tivesse morrido, teria morrido um cara com um projeto. O Parto Sem Medo é um projeto sensacional, mas Sim. é gourmet, ele custa, entendeu? E nem todo mundo pode experimentar desse negócio. Então eu voltei com essa preocupação de o que é que a Parto Sem Medo pode contribuir para a mulher do Acre se beneficiar, né? E é nessa pegada que eu estou. A gente, por exemplo, eu criei agora aí um negócio que eu estou chamando de Universidade do Parto. Universidade do Parto, não é do Parto Sem Medo, não, é a Universidade do Parto, que vai ser um espaço onde é para agregar contribuições que isso reverbere para o país inteiro, para qualquer mulher grávida, não é para que vai ter parto comigo,
nem que vai só para coisa privada. Que a mulher do SUS saiba que ela tem direito a ter acompanhante no trabalho de parto, em qualquer lugar. E não é favorzinho do diretor do hospital, nem do vereador da cidade. Sabe, levar isso. Então, Thaís, eu convido você depois a entrar lá na arroba, a parte sem medo, no Instagram, tem lá até agora o Alberto também eu coloquei, viu, Simone? Eu não dava bola, não, mas tem lá o Alberto Guimarães oficial, que a gente está postando coisa lá, dando a cara mesmo, levando umas pancadas, né? Hum. Umas ameaças de vez em quando, de pontas mais fortes, enfim. Mas estamos aí e nós estamos dispostos a se juntar mesmo com quem busca contribuir para uma experiência melhor. Sim. Ah, ela falou aqui: "Ai, meu coração bateu forte diante dessa sua fala sobre seu projeto, que nosso amor possa chegar aos 4 cantos do mundo". E é isso Oh, mesmo, desejo também. legal. Conheço aí né, apesar que eu já estou desatualizada há bastante, né, porque eu conheço de 5 anos e meio atrás, e já era incrível, e eu Legal. recebi e pude beber aí dessa fonte, né, do seu trabalho, de toda a sua equipe, e realmente é incrível. Então, que bom que você voltou escolhendo aqui continuar nessa empreitada com a gente, nessa vida, para poder realmente levar mais e mais disso para mais pessoas, né. Então, doutor Alberto, muito, muito, muito obrigada por esse espaço aqui que você pôde contribuir, abrir, por esse espaço aqui de trazer uma nova perspectiva, né, que você abre Legal. aqui quando você fala tudo isso com total respeito, humildade no sentido de ser a permissão, né, para que as pessoas possam te ouvir em várias vertentes aí, porque você pode caminhar com a sua fala num sentido mais técnico, no sentido mais afetivo, e eu sempre te vejo assim. E Tá. você caminha muito bem, transita muito bem aí por esses vários espaços desse assunto todo da gestação, parto, pós-parto, né? Então, obrigada mesmo Bom, pela sua muito obrigado pelas suas palavras. Essas suas palavras é o que motiva a gente a acreditar que dá para ir avançando. Muito é obrigado, o viu, que eu Simone? acredito, né? É isso mesmo. Muito obrigado, viu? E bom evento. Continue bem com sucesso aí, tá bom? Obrigada também. Obrigada a todo mundo que participou, quem vai chegar depois. E a gente Legal. se vê, então. Legal. Beijão. Obrigado e obrigado a todos vocês da sua audiência aí. Tchau, tchau. Tchau.